a mais uma aula da série de estudo Aviva a Tua Obra. Nós vamos dar início nessa aula de hoje sobre o tema O Ministério Avivado de Jesus. O texto áureo diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras e de redor. Lucas capítulo 4, versículo 14. A verdade prática desta lição é: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Vou repetir essa verdade prática mais uma vez. O alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Será que essa verdade prática é evidente em nossas vidas? Então vamos dar uma olhada nesta lição e vamos ver se está sendo coerente com a nossa vida, confissão de fé, sim ou não. O texto, a leitura está marcada, o texto bíblico está em Lucas capítulo 4, versículo 14, até o versículo de número 22. A leitura em classe está no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 14, até o versículo de número 22. Vamos lá conferir? Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a terra e de redor. E ensinava nas suas sinagogas, por todos eram louvados. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciando o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e dizia: Não é este o filho de José? Olhe bem esse texto, que nos chama bem a atenção, que pelo poder do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galiléia. Ou seja, quem conduzia a vida de Jesus, o ministério de Jesus, quem conduzia ele para o lado A ou lado B, a cidade ou o povo ou a vida, era o Espírito Santo. E essa virtude do Espírito Santo, esse poder em ação, essa graça, quem conduzia a vida de Jesus, o conduziu até algumas práticas ministeriais na sua vida, O seu ministério prático era conduzido pelo Espírito Santo, e conforme o versículo de número 15, diz que ele ensinava. Ou seja, a virtude do Espírito Santo numa vida de um líder, ou de um ministro, de um homem, ou de uma mulher nascido de novo, ele, quando é nascido de novo, é cheio do Espírito, é conduzido por esse Espírito Santo, ele é levado a ensinar as verdades de Deus, e que conduzem as pessoas e levam as pessoas a louvar quem? A Deus. E elogiar quem? O nome, exaltar o nome de quem? O nome de Deus. E ele disse no versículo de número 16, diz que ele entrava nas sinagogas e foi para Nazaré, onde ele foi criado. E nessa sinagoga ele foi lá
e era segundo o seu costume. Então Jesus, mesmo em um local não muito bem visto na sociedade, mas ali havia uma sinagoga, e nestas sinagogas ele tinha por costume estar sempre lá, ou aprendendo, ensinando, frequentando. Jesus estava sempre, então era costume dele. Então o ministro ele tem que ter uma vida guiada pelo Espírito, que leva a ensinar e que ele tem costumes, verdades, vida prática na comunhão com os seus, a comunhão com a igreja, a comunhão com os irmãos, a comunhão com o corpo de Cristo. E isso não é uma coisa esporádica, uma vez sim, uma vez não. É uma coisa que é de costume, é uma coisa normal, uma prática normal na vida dessas pessoas. E não só isso, e quando ele recebe esse Espírito Santo, ele recebe uma capacitação, conforme o versículo de número 17, do 18, diz assim: me ungiu. Ou seja, essa capacitação poderosa de graça e poder foi o Espírito de Deus que colocou, trouxe na vida de Jesus para que o ministério dele tivesse êxito conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que Deus tinha estabelecido para que ele fosse fazer, que ele viesse a executar. Ungiu para quê? Trouxe o poder desse Espírito na vida dele para quê? Foi para fazer coisas inúteis? Foi para ficar pulando? Foi para ficar fazendo coisas esquisitas? Foi para ficar fazendo coisas estranhas à nossa cristandade, nosso cristianismo? Não. Aqui fala que para evangelizar. Então o poder e a unção e a graça do Espírito, quando vem também na vida de um cristão, o capacita de uma maneira com um dos propósitos é evangelizar. É o que aconteceu com Jesus. Ele veio, o Espírito estava sobre ele e ungiu para que ele pudesse o quê? Evangelizar quem? Os pobres, e que pudesse também curar os quebrantados de coração. Você vê que é outra faceta do ministério de Jesus. Evangelizar, curar os quebrantados de coração, e no versículo 19 diz assim: pregar liberdade àqueles que estavam cativos. Então é para evangelizar, é para curar, para pregar liberdade e também para dar vista aos cegos e pôr em liberdade aqueles que estavam sendo oprimidos, aqueles que eram oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o propósito, de um modo geral, da unção do Espírito, dessa capacitação do Espírito Santo na vida do homem e da mulher de Deus, é simplesmente para mostrar as verdades do reino de Deus, os valores eternos, mostrar conforme as Sagradas Escrituras, conduzir as pessoas ao amor, ao encontro do amor de Cristo, ao ter o conhecimento do amor e da obra redentora de Jesus. Então, não somente isso, mas no versículo de número 22, com essa prática ministerial de Jesus, na unção do Espírito de evangelizar, pregar o ano aceitável, pregar a liberdade aos cativos, dar liberdade aos oprimidos, curar aos cegos. E, além disso, também o povo reconhecia isso na vida de Jesus. No versículo de número 22, diz que todos lhe davam testemunho e maravilhavam-se das palavras que saíam da boca de Jesus, que eram palavras de graça que saíam da boca. Então o ministério na unção do Espírito promove, leva os valores e as grandezas, os tesouros do reino para o povo que Deus deseja alcançar, aquele que está em frente do ministro, como também as pessoas que é tocada por essa palavra reconhecem
algo sobrenatural da presença de Deus na vida desse ministro. É o que reconhecia aqui na vida de Jesus, versículo 22. E todos lhe davam testemunho, porque ficavam maravilhados das palavras de graça que saíam da sua boca. Olhe bem, então, não só conduzem as pessoas ao Evangelho, ao amor de Cristo pelo poder do Espírito, como também essas pessoas, como têm a vida transformada, reconhecem Deus na vida desse ministro. A introdução que diz assim: Jesus iniciou o seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas capítulo 4, versículo 14. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia e nesta lição veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Então, aqui a introdução diz bem claro que o ministério de Jesus, ele veio da Galileia, apareceu na Galileia proclamando, e a fama dele cresceu de uma maneira extraordinária. E a sua mensagem era proclamada no poder, na autoridade do Espírito Santo. Parece até uma música de um padre que um certo dia, em beira-mar, apareceu um certo Galileu. Então quer dizer o quê? Esse Galileu é o Jesus de Nazaré, que nessas redondezas da Galileia ele surgiu pregando e chamou a atenção pela autoridade, pelo poder, pela graça da sua pregação. Isso atraía as pessoas, vir até ele e a fama dele correu. O primeiro tópico dessa lição é Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é bem evidente na vida de Jesus, bem antes dele nascer. Quando o anjo Gabriel vem trazer a mensagem a Maria, que ia descer sobre ela, o Espírito Santo ia envolvê-la e ela ia ficar grávida pelo poder de Deus e gerar o Filho de Deus. Em Lucas capítulo 1, versículo de número 31, deixa evidente que o Espírito Santo é o executor da obra de Deus e ele é o responsável pelo esse divino mistério da encarnação, do amor de Deus, do próprio Deus em nosso meio. Então, a presença de Deus, a encarnação do Filho de Deus se tornou possível entre a humanidade pela ação e também pela execução do Espírito Santo. E é por isso que um dos títulos do nome de Jesus é Emanuel, que significa o Deus conosco. A presença de Deus encarnada foi possibilitada pela ação e pelo trabalhar do Espírito Santo. Não só em fazer com que Maria ficasse grávida, esse poder, essa ação do Espírito, mas durante a gestação de Jesus também é notório que o Espírito Santo fazia parte da vida dele, não só dele, como também de um certo homem que era o João Batista. Então você vê que desde a sua gestação, durante a sua gestação, a concepção e a sua gestação, o Espírito Santo estava sempre ali na vida de Jesus, estava sempre sendo participante de todas as etapas da encarnação do amor de Deus, a encarnação do próprio Deus, a encarnação do Filho de Deus, que é esse Emanuel. Então, não somente isso, mas também a presença do Espírito Santo
a pessoa do Espírito Santo na vida de Jesus não só nasceu no seu nascimento, como também no seu batismo, que Jesus submeteu-se ao batismo, submeteu-se a João, conforme no livro de João, no livro de Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17, submeteu-se ao batismo de João, e nesse evento, quando aconteceu o batismo de Jesus, o Espírito desce sobre ele com uma forma corpórea de uma pomba, e algo extraordinário e diferente aconteceu ali, que foi a voz do Pai falando do prazer e da alegria de ver o seu filho, que estava ali tendo uma ação que nos deixa um grande exemplo, que é Jesus submetendo-se ao batismo de João, e o Espírito Santo desceu sobre ele com uma forma corpórea. Isso nos mostra o quê? Que uma das características para nós ser cheio do Espírito Santo está continuamente guiado pelo Espírito Santo, receber esse poder e graça e capacitação do Espírito Santo. A submissão, ela é indispensável. Jesus submeteu-se ao batismo de João, então a submissão faz parte da vida do ministro, independente da posição eclesiástica, não, uma submissão dele, principalmente a Deus, ao Espírito Santo, se faz necessária. E nessa ação de submeter-se ao batismo de João, Jesus é batizado, Jesus ele recebe o Espírito Santo ali, o Espírito desce sobre a vida dele de uma maneira diferente, visível, e de repente o silêncio é rompido por algo diferente, que é o quê? A voz do Pai falando da alegria que ele tem sobre o Filho. Esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em que eu me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Então o Pai declara, segundo a submissão do Filho, que o Filho é o amado. Então a submissão, como uma das características na vida de um homem, de uma mulher de Deus, traz a aprovação divina de filho amado, porque hoje existem muitas pessoas que querem o quê? Quer exercer, quer fazer, quer ser, mas não é submisso, não gosta de submeter a nada, nenhuma autoridade, e principalmente a autoridade do Espírito Santo. A terceira parte do ministério de Jesus e o Espírito Santo na vida de Jesus é na tentação, porque logo após o batismo de Jesus aqui, Jesus é conduzido ao deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo, segundo o livro de Mateus, capítulo 4, versículo de número 1. Então ele é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então você vê que na tentação, a condução da vida de Jesus é uma ação atuante do Espírito Santo. Então o Espírito Santo conduz o crente, o cristão, não só simplesmente para fugir das batalhas ou vencer, mas conduz também ele a ser tentado, mas também é um responsável por quê? Para o guardar e o capacitar ali na onde ele está. E quando Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele se submete a essa condução do Espírito. E quando ele está lá, conforme Mateus capítulo 4, com todas as investidas do diabo, com todas as ofertas que o diabo faz para Jesus, e todas essas artimanhas que o diabo tentou usar contra Jesus para tirar ele, levar ele a cair, ele venceu todas elas simplesmente pela palavra de Deus.
Todas as vezes que o diabo fazia uma oferta a Jesus, está escrito, está escrito, está escrito assim. Então isso mostra que Jesus, conforme lá atrás, não só tinha por natureza, por costume, fazer parte da vida religiosa ali na sinagoga, como ele conhecia muito bem o livro da lei, a palavra de Deus. Ele venceu o inimigo com o conhecimento e o poder da palavra de Deus, conhecimento teórico e prático na vida dele. Ele venceu todas as estratégias ali do inimigo. E nós queremos vencer o inimigo sem ler Bíblia, sem estudar a Bíblia, sem colocar em prática o que nós aprendemos da palavra de Deus, sem esse interesse, essa fome pela palavra de Deus, e quer vencer. Não. A arma para vencer o inimigo é a palavra de Deus no poder do Espírito e com prática em nossa vida. Aí nós vamos conseguir vencer ela. Então Jesus venceu essa tentação, mas o Espírito Santo no ministério de Jesus, como foi falado, ele recebe essa capacitação para o quê? Para pregar o quê? O Evangelho, para evangelizar as pessoas que estavam perdidas, que estavam em trevas. Então Jesus foi levantado, foi enviado para evangelizar o que? Os pobres. E diz assim, o Senhor foi ungido pelo Espírito para curar quebrantados de quê? De coração. Quem são quebrantados de coração? Quebrantados de coração são pessoas que têm um coração humilde e têm disposição de se submeter à vontade de Deus e dependente dela, conforme Salmos números 34, versículo de número 18. Então, quem é humilde de coração? Quem é os quebrantados de coração? É pessoas que têm essa disposição de submeter-se à vontade plena de Jesus. Então, a unção do Espírito na vida de uma pessoa conduz essa pessoa à humildade de coração, a submeter-se à condução, à vontade do Espírito Santo e disposição para obedecer à vontade plena e completa de Deus. Não só simplesmente isso, mas também convidar outras pessoas a fazer parte dessa caminhada, fazer parte desse movimento de pessoas que querem submeter-se à vontade de Deus. Não só os quebrantados de coração, mas também por liberdade aos cativos. E essa liberdade aos cativos ela é apresentada como? É a palavra de Deus, é a verdade de Deus, conforme João capítulo 8, versículo de números do 31 ao 36, fala a respeito do conhecimento da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade proclamada pelos lábios daquele que é cheio do Espírito põe em liberdade a vida daqueles que estão cativos pela vida de pecado, pelo inimigo, está preso numa vida de escravidão, de imoralidade, de afastamento de Deus pelas correntes do pecado, as correntes do mundo caído, é liberta pelo poder da palavra de Deus. E a Bíblia diz que só é possível essa liberdade vir ao conhecimento do Filho de Deus, a ação libertadora do Filho de Deus. Então por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós estáis livres. Então, quem é conduzido pelo Espírito, ele é liberto e apresenta essa liberdade para outras pessoas também. Não somente isso, liberdade das imoralidades, da indecência,
e principalmente a liberdade do pecado, conforme o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 20 ao 21, que fala que nós somos escravos do pecado. Deixa ele bem ver que somos escravos do pecado, nós somos escravos desse mundo caído, toda a natureza é escravo. Então, só Cristo é capaz de libertar. E essa libertação só é possível até nós pela ação do Espírito na vida daquele que está pregando, como também na vida daqueles que estão ouvindo essa verdade de Deus. O Espírito, ele sempre estava atuando e atua diretamente na obra redentora, apresentando a salvação para aqueles que estavam perdidos ou estão perdidos. Então o Espírito Santo, ele é essa pessoa responsável de trazer e atuar na vida, diretamente na vida da pessoa, apresentando a salvação, mostrando, conduzindo as pessoas à salvação em Cristo. É impossível nós, como ministros, como cristão, ser salvo, apresentar a salvação, se não for através da condução, da atuação do Espírito Santo na vida nossa e na vida daqueles que também precisam ouvir essa verdade. Mas o ministério avivado de Jesus, ele teve não somente esse poder, essa capacitação, essa unção do Espírito Santo, mas ele tinha um comportamento que possibilitou isso bem atuante e evidente no seu ministério. O que é? Valor à vida de oração. A oração, nós somos desde as últimas lições, que a oração é indispensável para que haja um avivamento. A oração é indispensável na vida do ministro, na vida da comunidade. Com certeza, todas essas lições vão falar da vida de oração. O que é vida de oração? Segundo o comentarista, fala que a vida de oração é um coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia, sem exibicionismo religioso. Então, a vida de oração é um coroamento no estilo de vida. Jesus, ele tinha um estilo de vida normal, que era apresentada, que era bem evidenciada pela prática de oração contínua que ele tinha. Então nós queremos falar de avivamento, nós queremos falar de bênção, nós queremos falar de salvação, nós queremos falar do reino de Deus, mas a oração, ela é desprezada, ela é menosprezada por nós, não é tão valorizada, e a oração em nossas vidas são substituídas por tantas outras coisas, e nós queremos avivamento, mas não. Jesus deixa evidente que a vida de oração é muito importante, é indispensável, e ela está no topo de necessidade de um homem para ser conduzido pelo Espírito, para receber esse poder e a unção do Espírito, é vida de oração. A vida de oração é uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Então a prática da oração vai coroar o nosso estilo de vida, de piedade diante de Deus. Não só isso, vai nos tornar também pessoas humildes e quebrantadas diante do nosso Criador, diante de nosso soberano. Então a prática da oração vai nos aquebrantar, vai nos tornar mais sensível, mais à disposição, mais desejo de submeter, mais desejo de praticar e obedecer aquilo que Deus manda. E Jesus mostra isso bem claro, como ele tinha prática de oração, mas quando ele tinha que tomar alguma decisão, ele tinha vida de oração. Para escolher os discípulos, tinha oração, teve oração. Na escolha daqueles que seriam instruídos por ele para pregar o evangelho, havia oração, conforme Mateus capítulo 6, versículo 12 e 16. Então, a oração na escolha, na tomada de decisão,
do ministro ou do cristão, independente se ele tem uma vocação ministerial, está exercendo ou não, mas qualquer tomada de decisão tem que ser, tem que ser tomada primeiro a prática da oração. E Jesus nos dá um exemplo disso. Não somente disso, como também ele tinha a prática de oração de agradecimento, gratidão no coração. Jesus orava conforme Mateus capítulo 11 ou Lucas capítulo 10. Jesus ora agradecendo a Deus. Oração de gratidão tem que ser uma das marcas na vida do ministro que quer ser ungido pelo Espírito Santo. Nós queremos fazer coisas para Deus, queremos fazer coisas no nome de Deus, mas não temos uma predisposição de agradecer a Deus por o que nós somos, pelo que Ele fez em nós e pelo que Ele está realizando através de nós e o que Ele está por fazer em nós. Então a gratidão, ela é uma virtude que tem que ser exercitada todos os dias por todos os homens, por todos os cristãos, que é agradecer a Deus por tudo. É tanto que Paulo fala, dê graças a Deus por tudo. Então a gratidão como forma de oração diária, isso é muito importante na vida daquele que quer ser conduzido e quer mostrar que está submetendo a ação do Espírito Santo. A oração também serve como quê? Como comunhão com Deus. A oração na vida de um ministro também deixa evidente que ele tem comunhão com Deus. Tem como eu falar que tenho comunhão com Deus se eu não converso com Deus, se eu não tenho tempos a sós com Deus? Então, a vida de comunhão com Deus, conforme Mateus capítulo 26, 36 ao versículo 46, deixa evidente que Jesus tinha uma comunhão contínua com Jesus ali, e isso deixa bem evidente que é através da oração. O segundo ponto agora que nós falar, o terceiro ponto é uma vida na unção do Espírito. Vamos falar agora de uma maneira exemplificada e prática para a nossa vida. Nós que falamos que somos ministros de Deus ou que queremos ser ministros de Deus. O autor deixou aqui a unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce liderança administrativa, atividade no ensino e alguns até mesmo da música cristã. Por isso é muito fácil as atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocrática. Na alguma lição anterior, eu falei que às vezes nossos cultos, a nossa liturgia, nossas reuniões se torna alguma coisa, o formalismo religioso impede de que o avivamento aconteça, essa ação do Espírito aconteça em nossas comunidades e começando pelas nossas vidas. E o autor deixa bem claro que, tanto na administração, como no ensino, na pregação ou na música, corre um grande risco de cair num formalismo ou meramente numa rotina sem a presença do Espírito. Então, independente daquilo que nós estamos exercendo na comunidade, que nós fazemos parte, a igreja ou o ministério, é necessário estar colocando em prática aquilo que Paulo escreveu ao livro de Efésios, capítulo 5, versículo de número 18, sobre enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. E está falando ser o quê? Que todos os dias devo estar buscando ser envolvido, capacitado, ser cheio do Espírito em qualquer atividade que eu esteja exercendo. Se eu não tiver esse comprometimento de buscar o Espírito Santo todos os dias, todos os trabalhos que eu exercer, todas as áreas da minha vida, eu vou cair numa rotina, numa coisa insignificante, uma prática rotineira e sem vida e simplesmente coisas burocráticas e formalismo na minha vida religiosa. Isso é um grande perigo. Mas quando nós reconhecemos que precisamos estar cheios do Espírito Santo, uma das coisas que deixa isso bem evidente é que o Senhor começa a salvar as vidas das pessoas através da pregação ungida.
Ou seja, há um grande perigo de nós, pregadores, todos pregadores ou professores, em pregar a palavra de Deus simplesmente banhado, cheio de conhecimentos teológicos, cheio de conhecimentos das ciências da pregação, mas sem o poder e a unção do Espírito. E isso vai simplesmente fazer barulho e não vai promover e não vai trazer vida para aqueles que estão ali na nossa frente nos ouvindo. Mas quando nós somos cheios pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito, a nossa pregação ela é feita na autoridade e na direção do Espírito. Essa pregação ela vai gerar vida naquelas pessoas que são os ouvintes que estão ali ouvindo a nossa pregação, e isso torna evidente quando as pessoas é tocada, é salva pela pregação, e quando essas pessoas são tocadas e conduzidas ao quê? A mudança de vida, a um estilo de vida diferente, porque foi tocada pela palavra de Deus. Ou seja, não só provoca a pregação ungida, o ministro com uma unção, não só transmite conhecimento, mas antes disso vem uma capacitação no poder de Deus, e essa pregação vai de encontro às pessoas, e o resultado disso é evidente na salvação ou na mudança de comportamento daqueles que estão ouvindo. Agora olha aqui para nós quantas pregações nossas, que às vezes nós pregamos, ouvimos, estamos aí ensinando, e não provoca nada na vida das pessoas, a não ser simplesmente admiração pelo conhecimento, pela boniteza e elaboração de nossas pregações, mas não tem nada de vida, não promove transformação na vida. Mas por que isso? É falta de buscar em Deus a capacitação na preparação da pregação, como também a capacitação para a transmissão da vida de Deus. Simplesmente barulhos. É barulhos no metal que não faz sentido nenhum. E é isso que nós estamos cansados e não queremos mais ver em nosso meio. Palavras elaboradas, ministrações bem elaboradas e bonitas, mas porém sem vida. É que o Hernandes Dias Lopes disse, uma ortodoxia morta, sem poder, sem vida, sem ação do Espírito que promova mudança na vida das pessoas. Eu lembro que eu estava vendo do país de Gales que a igreja se rendeu ao Estado, o Estado começou a controlar a igreja, o Estado é que colocava ministro, colocava pastor, tirava pastor, colocava reverendo, tirava reverendo, o Estado fazia isso. E aí nisso se tornou que um monte de gente, ministros que não eram capacitados, não tinham o poder de Deus, não tinha a graça de Deus, e ficava pregando e tornando as pessoas cada vez mais apáticas com a pregação por causa de falta de poder na vida dos ministros. Aí eu vi nesse livro dizendo assim, que uma mulher pegou uma cadeira e arremessou um ministro lá que estava pregando e fez um grito, falou assim, devolva-nos a pregação bíblica e os ministros de Deus. Então, será que nós não estamos correndo risco, às vezes, de que pessoas arremessem cadeiras em nós, arremessem ou façam o rosto de indiferença, são apáticos à nossa pregação? Às vezes é fácil nós colocarmos a culpa nos ouvintes, mas será que a culpa não é nossa, de ministros também, que não tem essa unção de Deus em nossas vidas? Então a unção de Deus na vida do ministro conduz as pessoas, quando ele prega no poder de Deus, na unção de Deus, na unção do Espírito, na direção do Espírito, a salvação de almas e a conversão e a mudança de comportamentos das pessoas. Não só isso, quando ele é conduzido pelo Espírito, a vida daqueles que têm contato com ele, está na frente dele, ouvindo ele, é edificada, e toda a igreja é edificada, não só pela pregação da palavra de Deus, como também pela ministração de louvores, como Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26, que tudo ali edifica, inclusive os salmos ou cantos espirituais, edifica o cristão.
a música cantada na igreja, o hino cantado, o louvor cantado, ele tem que ser carregado de uma presença espiritual, no poder do Espírito Santo, para impactar a vida também de outras pessoas, para trazer edificação também para a vida deles. E isso é necessário mais do que nunca. Hoje, não só pregadores, como falei na primeira parte, mas também estou falando de ministros de louvores também, de músicos também, que tem que ter uma vida carregada de piedade, uma vida cheia de práticas de oração, de contínua a intimidade com a palavra de Deus, que quando os louvores forem ministrados por eles, as músicas, os hinos cantados por eles, possa edificar a vida dos santos, a vida da igreja. Mas nós estamos negligenciando a nossa vida de oração, a nossa vida de devoção, a nossa vida devocional, o estudo da palavra de Deus é negligenciada tanto por ministros da palavra, como também por ministros de louvores, cantores. Hoje nós tornamos palestrantes mortos, cheios de ortodoxia, tornamos-nos músicos frios, sem vida na música que nós queremos cantar, que cantamos. Mas isso é por quê? É vida de oração negligenciada e vida de estudo e devocional da palavra de Deus rejeitada por todos nós. Então nós devemos voltar a ter a prática e pegar o exemplo de Jesus da vida de oração, de devoção à palavra de Deus, nunca negligenciar essas duas atividades, esses dois exercícios na vida do cristão, que é a oração, que é o estudo da palavra de Deus, é o alimento diário para a tua alma e é também uma capacitação que vai vir sobre a vida dele, que vai levar edificação e transformação na vida daqueles que estão em contato com o seu ministério. Então o ministro, o obreiro avivado na obra do Senhor, a oração e o estudo da palavra, a busca pelo estudo da palavra, a busca pela comunhão com Deus através da oração, nunca deve ser negligenciada. A segunda coisa é a unção do Espírito na vida de um crente normal. Falei de ministros como pregadores, como também de aqueles que são de louvores, mas agora eu vou falar também sobre a vida de um crente normal que não exerce nenhuma vocação ministerial ou, por enquanto, ainda não está exercendo. A viver uma vida na unção do Espírito não é só simplesmente para aqueles que estão exercendo ministérios ou para aqueles que têm esse privilégio de trabalhar para Deus numa igreja local ou em uma comunidade. Não, isso é um chamado para todos os cristãos. Viver na unção do Espírito Santo. Se exerce cargo ministerial ou exerce uma vocação, sim ou não, sim, é obrigado. E quando ele não exerce, ele é obrigado também a viver na unção e na direção do Espírito Santo, conforme a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes de Deus. Nós somos chamados para anunciar o quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, conforme Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. Ou seja, não é só os ministros, mas todo cristão, todos os homens, todas as mulheres que foi chamado das trevas para a luz, é chamado para serem sacerdotes para anunciar essas maravilhas de Deus que nos resgatou das trevas e nos coloca na luz. Então todos nós somos vocacionados a anunciar como testemunho pessoal daquilo que Deus realizou em nossa vida. Somos chamados a proclamar essas verdades. E quando todo cristão tem consciência disso, que mesmo ele não sendo músico, mesmo que ele não sendo um cantor, mesmo que ele não sendo um cantor, mesmo que ele não sendo um pregador, mesmo que ele não sendo um professor, mesmo que ele não exercer nenhuma atividade vocacional, ministerial na igreja local, mas ele é chamado para anunciar
as verdades da luz gloriosa e maravilhosa de Jesus, que veio na vida dele e tirou ele das trevas, e ele quer mostrar isso para as outras pessoas. Então todos são chamados para isso. Todo crente, ele é convidado, ele é vocacionado a comunicar o evangelho em todos os lugares. Conforme Mateus capítulo 28, no versículo 19, que a vocação ali é para todos que nasceram de novo, que têm um encontro com Jesus, a fazer o quê? A proclamar o evangelho em qualquer lugar, em todos os lugares que eles estão envolvidos, com as pessoas que estão com ele. Ele é chamado para fazer isso. E o que mais? A nossa vida não é só pregar as palavras, falar do evangelho, como também a nossa vida prática. Se nós lermos o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 15 em diante, nós podemos ver que a vida prática, a influência do evangelho em nossas vidas, em um bom testemunho, vai estar pregando o evangelho, a palavra, demonstrando aquela grandeza de Deus, da luz nas nossas vidas, que não é trevas, mas faz parte mais da luz de Deus, e fazendo isso como? Trazendo algo extraordinário na vida daqueles que estão em nossa volta. Então, o poder do Espírito Santo, ou o cristão que vive debaixo da condução do Espírito Santo, aliás, ele é convocado a depender sempre do Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 25, versículo de número 4, que deve ser cheio do Espírito, conduzido pelo Espírito. Para quê? E quando o homem está sendo cheio do Espírito, quando a mulher é cheia do Espírito, ele causa influência na vida de quem? Primeiro na sua família. Conforme Efésios, nós podemos ver ali, quando Paulo dá esse mandamento de ser cheio do Espírito, não só decorrer, Paulo está ali no diálogo, e ele fala dali de algumas características ali na vida de um cristão piedoso, que fala do marido, da esposa, dos filhos, dos pais ali. Então isso mostra o quê? Mesmo não sendo ministro na comunidade, mesmo sendo ministro exercendo a vocação, o seu ministério, ele exerce influência, começando dentro da tua casa. Nós temos a mania de querer exercer influência na vida de outros, de terceiros e de pessoas de fora. Mas nós somos vocacionados, somos convocados, ordenados a ser cheio pelo Espírito Santo, a exercer em primeiro lugar influência na nossa família e depois o mundo externo e a vida de outros. E ser conduzido pelo Espírito Santo, eu vou exercer influência na vida da minha família, na vida da minha esposa, dos maridos, dos filhos, e assim por diante nós vamos exercendo de casa para fora, assim como na faculdade, na escola, no local de trabalho, aonde estiver qualquer esfera da vida do cristão, ele tem que estar sendo conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito está sempre atuante na vida dele para ele exercer influência, mostrar as realidades do reino de Deus para aqueles que têm contato com ele. Então, quando as pessoas têm contato com as pessoas outras pessoas têm contato com homens e mulheres que se dizem cristãos, mas são cheios do Espírito Santo, essas pessoas são impactadas, são tocadas de uma maneira ou de outra por causa de um bom testemunho, por causa da palavra que é prática na vida daquele que se diz cristão. Então vai exercer influência no trabalho, na escola, na família, em qualquer lugar que ele estiver. Isso mostra o quê? Que a nossa religião, a nossa cristandade, nosso cristianismo, ele abrange todas as áreas da nossa vida. Tem que fazer parte de todas as esferas da nossa vida. E quando faz parte de todas as esferas da nossa vida, aí sim nós somos testemunhas poderosas do amor de Jesus Cristo, do amor que ele demonstrou lá na cruz, e na unção do Espírito, isso se torna mais evidente em nossas vidas e traz impacto na vida de outras pessoas que estão ali ao nosso derredor. Isso vai trazer mais sentido, isso vai trazer mais autoridade sobre as nossas vidas, sobre o nosso cristianismo e sobre a nossa fé.
Então esse impacto de mudança e influência é só capaz pelo poder do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, na vida de piedade, de oração e do estudo da palavra de Deus, não negligenciado, mas práticas rotineiras e contínuas de oração e de estudo da palavra, que nós vai ser arrastado para esse ministério ou vida de avivamento. Eu quero encerrar essa lição lendo a conclusão que diz assim: nesta lição, vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviço na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Eu quero encerrar dizendo que a nossa vocação, o nosso cristianismo, ele só é bem evidente, ele só é bem nítido e confirmado conforme o Espírito Santo está em nossa vida. Na prática, nossa vida diária, cotidiana, em todas as esferas da nossa vida. Que Deus abençoe você e aguardo você na próxima lição, assim se Deus permitir.